Olá, olá, Fabi. Vocês estão me ouvindo, gente? Olá, sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui se eu consigo fixar aqui, meninas, o tema da nossa live. Deixa eu ver aqui se eu consigo fixar. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Acontece. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Vamos entrando, fiquem à vontade. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu publicar aqui e agora fixar. Isso. O tema de hoje é o que acontece quando submetemos nosso lar ao Senhor. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Cláudia Abraão, do Dona Virtuosa. Ela vai estar aqui conosco, contando algumas experiências do que acontece quando nós submetemos o nosso lar ao Senhor. Será que a nossa família sofre alguma transformação quando isso acontece? Será, meninas? Será que vale a pena submeter o nosso lar ao Senhor? Vamos ver aqui se a nossa convidada já entrou. Deixa eu colocar aqui. Ela já entrou aqui, eu já vou. Vocês estão me ouvindo? Ah, ótimo, tá bom, então. Obrigada, Andréia. Oi! A paz Oi, bem, tudo bem? A Clara! paz do Senhor, que alegria estar aqui com você nesta Prazer é live, meu! glorificando ao Senhor. Só um minutinho, deixa eu organizar aqui que esse. Tá boa a É um imagem aí para você? prazer. Tá bom, tá dando pra ver, sim. É um Ok. prazer te receber aqui, Cláudia. Prazer todo meu, Alessandra. Que bom poder compartilhar nessa noite um pouquinho, né, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, ministrado, as experiências e a palavra de Deus, né, que ela está acima de todas as coisas. Amém. A Marcinha Barros acabou de entrar aqui. E Marcinha, ela seja bem-vinda, aqui, Marcinha. A gente também, ó, bem-vinda. ama você. Eu também te amo muito. Tava lá na sua live também. Aí saí um pouquinho. O tema da nossa live hoje é o que acontece quando submetemos o nosso lar ao Senhor, né? E meu Instagram é um Instagram de dona de casa, né? Porque o Senhor me trouxe para casa. Uhum, E aí eu falei, Senhor, eu preciso me conectar a mulheres que gostam da casa, que o Senhor também trouxe para casa, né? uhum. E você entrou no meu Instagram e eu te conheci. E quando eu pensei nesse tema, o Senhor me trouxe você ao coração, eu te fiz o convite e você aceitou e eu louvo a Deus. Eu sei que tudo tem um plano e o propósito de Deus. E quando acontece, tem o sim e o amém de Deus. Então É eu sei. verdade. O Senhor já colocou a palavra no seu coração e eu sei também que as pessoas que estão entrando vão ser tocadas, são aquelas escolhidas para ouvir a porção de Deus para o nosso coração. Eu Então eu quero creio. abrir o espaço aqui, que eu acho que você precisa apresentar, depois a gente faz uma oração para você começar, tá bom? Tá bom. Então, boa noite, mulheres. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou a Cláudia Abraão. Sou eu não sei como é que fala, gente. A gestora, né, do Instagram Dona Virtuosa, esse que está Uhum. aqui. E, bom, eu exerço junto com meu esposo, né, o pastorado no Ministério Batista Ebenezer, cuidamos de uma igreja. Tenho duas lindas filhas, a Sofia e a Stephanie, já saindo aí da adolescência, né, pré-adolescência e adolescência, e um lar abençoado pelo Senhor.
temos vencido. E eu também sou uma mulher que eu tenho sido chamada cada vez mais para o lar. Eu sempre fui da Amém. casa, né? Sempre fui Aham. muito da casa. Mas há alguns anos o Senhor tem me chamado para o lar, que é diferente, né? Ser casa, ser da casa e ser do lar. É Exato. diferente, porque casa fala de lugar e o lar fala de pessoas, né? De quem. É. Então Deus tem me chamado para esse lugar e é uma alegria, privilégio poder compartilhar com vocês nessa noite. Eu estou aqui em Brasília, sou gaúcha, né? Já estou mais tempo em Brasília do que estive no Sul. Aham. E Deus tem nos estabelecido nesse lugar para aqui fazermos a obra do Senhor. E eu tenho Amém. trabalhado também, né, com mulheres, trabalho com as mulheres na minha igreja, tenho esse Instagram, né, que tem alcançado muitas mulheres também. E eu glorifico a Deus por isso. Glória a Deus. Então, a gente vai fazer uma oração agora, Cláudia. Quero te dar as boas-vindas, dizer que é uma honra ter você aqui conosco, Ai, a honra é te minha. conhecer, falar com você, estarmos aqui nesse tempo onde a gente vai dividir um pouquinho da palavra de Deus. E a gente vai fazer uma oração agora. Vamos aqui abrir o espaço para que você possa transbordar do Senhor, tá bom? Amém. Amém. Meu Deus, graças eu te dou, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Sim, por Pai. ter nos concedido a oportunidade de estarmos aqui hoje falando Sim. de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Amém, Eu Pai. sei que as nossas vidas já estão submetidas a Ti, o nosso coração Sim. submetido a Ti. Eu sei Sim, que o Senhor Pai. já colocou uma palavra no coração da Tua filha, que a Amém, partir Deus. deste momento, Senhor, que ela possa ser instrumento do Teu Espírito para transmitir aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas, Amém, nos Deus. instruir através da Tua palavra, Senhor, Sim, meu nos Pai. mostrar o que ainda nos falta, submeter no nosso lar, para Sim, que o Teu Deus. governo seja estabelecido e em todas as Amém. coisas o Teu nome seja glorificado. Eis-nos Amém. aqui, Senhor, para que o Senhor Amém, possa Deus. falar conosco, assim como o Senhor Sim, falou com Deus. Samuel. Fala que Sim, nós Pai. estamos aqui atentos para te ouvir. Amém, Amém. Deus. Amém. Glória a Cláudia, o Deus. espaço é seu, pode Amém. falar, a gente está aqui para te ouvir. Amém. Bom, quando você me fez o convite, né, para estar aqui, eu até falei com você que eu estaria orando, né, e depois te traria uma resposta. E no dia que eu iria te responder, que eu te perguntei, lembra qual seria o tema? Uhum. E naquele dia, Senhor, eu estava na cozinha fazendo o almoço, né? Deus fala muito com a gente nesse lugar, né? É, é. E eu estava preparando e o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Até eu fiz um post, mais ou menos, né? Uhum. Dentro do tema, no meu feed. E o Senhor começou a falar muito comigo, ministrar algumas coisas no meu coração, e isso foi crescendo. E aí, quando eu falei com você, você falou assim, dentro daquilo que o Senhor estava ministrando ao meu coração. E eu entendi, então, como uma resposta de Deus, aquilo que Ele queria para hoje, para esse dia, né? Amém. E o Senhor trouxe ao meu coração a respeito de Marta e Maria. A Uhum. passagem de Marta e Maria. Uhum. Nós falamos sempre muito, quando a gente vai falar de casa, de serviço, a gente fala muito nessas duas mulheres, né? E são mulheres que me referenciam muito também. E eu quero antes de falar, eu quero ler esse texto de Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42. Deixa eu pegar aqui uma outra versão. Lucas, quem está com a Bíblia aí, as mulheres que estão com a Bíblia, pode acompanhar ou então só ouvir a leitura. Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42, que vai dizer assim, ó. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta
agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, Amém. essa passagem, mais do que dois tipos, né, de mulher, mais do que cada uma num local que é o serviço e a outra na adoração, mais do que duas mulheres, ela fala de duas escolhas, de duas batalhas que nós temos, uma batalha, na verdade, interior que nós temos dentro de cada uma de nós, né? Nós temos a guerra, né, de se posicionar ora no serviço e ora na adoração. São posicionamentos, são escolhas que a gente faz. E no nosso dia a dia, porque essa batalha, ela é diária, ela é todos os dias, a gente precisa fazer essa escolha de onde nós vamos nos posicionar, quando nós vamos nos posicionar, né? Que lugar nós vamos nos posicionar, se no lugar do serviço ou no lugar da adoração. E como nós temos posicionado Jesus também, em que posição nós temos colocado Jesus, Deus, o centro na nossa vida. Então, essa passagem vai falar dessa batalha, dessa guerra interior que há dentro de nós. E a gente fala muito sobre Marta, de ela ter escolhido o serviço, e muitas vezes a gente até critica a Marta, né? Critica muito, mas a verdade é que nós somos essa Marta e essa Maria. Elas estão aqui dentro de nós, brigando, né? O tempo inteiro. Porque a gente quer esse lugar da adoração, nós queremos esse lugar de estar com Jesus, nós queremos estar no secreto, nós queremos buscar o Senhor, mas ao mesmo tempo há aquela batalha com as demandas diárias que não são poucas. Eu sei assim que essa batalha se torna maior para aquelas mulheres que trabalham, além de trabalhar dentro, trabalham fora, né? E ela é ainda maior, né, para essas mulheres, mas não deixa de ser uma batalha para todas nós. E nós, muitas vezes, nós ficamos, vou fazer só mais isso, só mais aquilo, né? E nós deixamos aquela que é a parte prioritária, vamos deixando para depois, e o tempo corre, o tempo voa, e muitas vezes nós perdemos esse lugar, perdemos o serviço vence, né, o lugar da adoração, o lugar do secreto na nossa vida. E como nós decidimos reagir diante desse conflito do dia a dia, nós optamos, fazemos a escolha por ceder às demandas, por ceder ao serviço, ou optamos por buscar diante de Deus, buscar diante do Senhor a direção. Porque quando nós escolhemos o serviço, nós vamos ter toda aquela demanda. E nós vamos lutar por nós mesmos a nos organizarmos. Mas quando nós escolhemos a adoração, o lugar prioritário ao Senhor, dar esse altar no nosso coração para o Senhor, então Ele vai pôr em ordem. Porque a Bíblia diz, né, que o Senhor, Ele pôs em ordem o mundo. Ele criou a ordem no mundo. Né? Ele fez do caos algo tão lindo como né, o universo, a natureza. Ele deu estrutura, estabilidade, Ele organizou. Então a palavra, ela põe em ordem a nossa vida. E Jesus, Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo na nossa vida, né? E Ele põe em ordem as coisas na nossa vida. Então quando nós optamos por ir primeiro ao lugar da adoração, nós de lá, nós vamos sair mais leve e o Senhor vai pôr em ordem, né, no nosso coração essas coisas. Então Maria, quando ela abre, né, quando elas vão receber Jesus, elas abrem a porta da casa, que era o lugar.
elas abrem a porta da casa para Jesus. Elas recebem Jesus naquele lugar, naquela casa. Mas só Maria abre a porta do coração para Jesus, né? Maria decide se render a Jesus e receber Jesus e se prostrar aos seus pés. Enquanto Maria, Marta, né? Ela não se conectou a Jesus. Marta, ela gostava de receber, ela era essa pessoa, né? Receptiva, hospitaleira. Em outro momento também ela vai estar servindo, ela vai aparecer servindo. E Maria, foi quando Maria derrama o bálsamo, né? Sobre Jesus. Maria aparece naquele texto servindo também. Ela estava servindo, preparando o jantar. Então, Maria, ela gostava de receber. E nós gostamos, né? De receber bem as pessoas. Então, Marta, ela era hospitaleira. Ela gostava de receber bem. Mas Maria, ela gostava de se conectar. Ela gostava de ter comunhão com Jesus. E muitas vezes a gente perde esse lugar, né? Porque a gente dá mais valor ao serviço do que à adoração, do que se conectar com Jesus. E na agenda de Maria, naquele dia, tinha receber Jesus, né? Na agenda de Marta, né? Tinha receber Jesus. Então tinha lá, né? O cardápio que ela ia preparar. Ou talvez se fosse de surpresa, não sei como Jesus chegou naquele dia, né? A Bíblia não vai dizer se ele chegou de surpresa ou como ele chegou. Mas Maria, ela sabia que ela ia receber, né? Jesus. Marta. E Marta tinha na agenda a recepção. Mas Maria tinha na agenda dela a devoção, esse lugar de adoração a Jesus. Quando Jesus chegasse, nada era mais importante. Nada era mais importante para Maria. Somente Jesus. Ele era a primeira parte, a parte necessária naquele momento. Então, Maria, ela queria pôr ordem nas coisas. Marta queria, né? Não é um jogo de nomes aqui. Marta, ela queria pôr ordem nas coisas, mas Maria deixou Jesus pôr ordem no seu lar, aqui dentro. Maria deixava Jesus pôr ordem no seu lar. Mude as coisas de lugar, né, Jesus? Essa casa é tua, esse lar é teu. Então, Jesus, ele colocava as coisas no lugar dentro do coração de Maria. Ele ordenava as prioridades dentro do coração de Maria. E Marta, ela gostava dessa mesa, ela fazia comida, mas Maria apreciava a comunhão da mesa, o pão da presença na mesa, mais do que a mesa, né, o lugar físico, ela apreciava a comunhão da mesa. E Marta, ela estava preocupada com a estrutura física, mas Maria queria fortalecer as bases espirituais, o relacionamento com Jesus. Era isso que Maria desejava. E Marta, e algo muito forte que Jesus colocou no meu coração, que o Senhor colocou no meu coração hoje, porque a Bíblia fala que a gente tem que servir as pessoas, servir aos homens como se fosse ao Senhor, né? E quando, naquele dia, se você olhar, né, toda essa situação, se você olhar todo esse contexto e o episódio em si, se você analisar, você vê que Marta, ela estava servindo ao Senhor como aos homens. Ela não estava servindo a Jesus como o Senhor, ela estava servindo ele como um homem. E quando nós servimos ao Senhor como aos homens, nós não conseguimos servir aos homens como ao Senhor. Isso é muito forte, o Senhor ministrou. Então é perceptível quando você está servindo as pessoas como não como ao Senhor, e quando você está servindo ao Senhor como a homens. Né? Porque os homens a gente serve como? Quando a gente vai servir a família, servir os nossos filhos, o nosso esposo, e servir eles como homens, que eu estou falando de humanidade, a gente serve com murmuração, com estresse, né? Serve assim, às vezes de qualquer forma, né? E com o nosso mau humor, às vezes com a falta de paz. Mas quando nós servimos como ao Senhor,
né? A gente serve com alegria, a gente serve, né, com prazer, porque nós estamos fazendo para o Senhor. E naquele dia Marta não estava fazendo como ao Senhor. Jesus era um homem qualquer ali, como os outros. Ele chegou com os discípulos e ele foi contado como os discípulos, né? E eu vejo assim, que Deus, ele até tinha um altar, Jesus tinha um altar naquela casa. Ele tinha um altar ali, mas o altar, o coração, o altar no coração era o coração de Maria que ele tinha, né? Maria tinha um altar no seu coração para Jesus. Talvez até Marta tivesse um altar, né, para Jesus. Só que ali não havia adoração. No coração de Marta, naquele dia, não havia adoração, havia serviço. E quando não há adoração, né, no nosso coração, quando Jesus não tem o governo do nosso coração, quando Jesus não tem o governo do nosso lar, não da casa, eu não estou falando de uma estrutura física, porque a estrutura física ela vai ser afetada por aquilo que está no nosso espírito, por aquilo que está no nosso coração, ela vai ser afetada pela nossa essência. Então, vai ser natural as coisas que acontecem, né, ao nosso redor. E Marta, ela estava cativa, ela estava com o coração cativo. Mas Jesus, a palavra diz que ele veio para libertar os cativos, né? E naquele dia eu creio que, depois desse confronto com Jesus, né, eu creio que Marta alcançou a libertação do Senhor, daquilo que aprendia, daquilo que a deixava cativa, né? E quando Jesus não tem esse altar no nosso coração de adoração, então nós ficamos agitadas, nós ficamos inquietas, nós ficamos estressadas, nós ficamos mal-humoradas, nós ficamos com medo de faltar o recurso, né? Porque quando nós não damos o devido lugar a Jesus, tudo nos afeta, as nossas emoções ficam desequilibradas. Mas quando nós damos o lugar devido a Jesus, então ele vai trazer a paz que nós precisamos. Nós não vamos depender do recurso, mas da provisão do Senhor. Porque, né, ter recurso é diferente de ter provisão no nosso lar. Porque o recurso você pode tirar do seu trabalho, você pode ter várias formas de conquistar, mas a provisão é só Jesus quem dá. E quando falta o recurso, a provisão do Senhor chega na nossa vida. Eu creio assim. Então, quando, né, nós não temos um altar no coração para o Senhor, um altar de adoração, todos esses sentimentos ruins nos afetam. E o nosso lar também vai ser afetado. A nossa família vai ser afetada, porque ela vai colher daquilo que está no nosso coração, né? Nós vamos gerar isso no nosso lar. Nós, mulheres, nós somos mulheres que... As mulheres foram feitas para gerar, seja no ventre físico ou no ventre espiritual. Nós geramos alguma coisa. E nós vamos gerar vida ou vamos gerar morte. Deus não nos fez para ser mulheres que geram morte, né? Mas Ele nos fez para gerar vida. E o que nós estamos gerando? E o que nós estamos gerando é fruto de onde está o nosso altar. No serviço ou na adoração. E não quer dizer, né? Eu vejo assim, porque Jesus disse para Marta que Maria tinha escolhido a melhor parte, né? A parte principal, como vai dizer aqui o texto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Marta, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, é uma única coisa que é necessária para a gente ter ordem no nosso lar, para a gente ter a ordem na nossa casa, a paz, a alegria, todas aquelas virtudes que são fruto do Espírito Santo habitando em nós.
frutos dessa comunhão com Jesus, que é a alegria, a paz, o amor, o domínio próprio, longanimidade, todos aquelas características. Nós estávamos falando sobre isso com a Dani, do Senhora Eleita, na segunda-feira, se eu não me engano, nós estávamos conversando sobre isso, né, sobre o fruto do Espírito. Então, todas essas virtudes, né, que estão em nós quando nós construímos um altar de adoração para Jesus na nossa casa, no nosso lar, no nosso coração, todas essas virtudes, elas vão fluir de nós e vão fluir para a nossa casa, e a nossa casa vai ser toda afetada. A casa enquanto estrutura e a casa enquanto pessoas, o lar, né, vai ser afetado por essas coisas. Então, as virtudes, elas vão se manifestar naturalmente, porque Jesus tem o seu lugar prioritário. E eu vejo assim que Marta, ela começa a se comparar com Maria, né? Ué, Jesus, você não está vendo, né? Que Marta manda ela me ajudar, manda ela me ajudar. Ela queria mudar Maria, ela queria mudar Maria, né? E quando a gente começa a se comparar, a gente quer mudar o outro. Quando é nós, Jesus queria transformar o coração de Marta, e ela queria mudar Maria. Ela precisava de uma transformação. E quando a gente quer mudar o outro, falta Jesus transformar a gente, falta mudança na gente, né? A mudança que a gente quer ver no outro é aquela que a gente precisa dentro de nós. Então, Marta queria mudar Maria, né? Ela queria mudar o lugar, a ordem das coisas na vida de Maria. Mas quando Jesus chega, essa parte não pode ser tirada. Quando a gente faz essa escolha, que é a escolha correta, quando a gente escolhe a melhor parte, Jesus disse, isso não pode ser tirado. E eu vejo assim que como assim, né? A melhor parte. E Jesus me trouxe a lembrança de um bolo, né? Qual a melhor parte de um bolo? A melhor parte de um bolo? Se a gente olhar assim, fisicamente, se a gente olhar, porque o bolo é um todo, né? A massa é uma só. É uma só. E eu vejo isso, serviço e adoração, né? Pode ser uma coisa só. Só que, né? Quando você escolhe o primeiro pedaço do bolo, você escolhe para alguém, você dá para alguém que é de sua preferência, é o seu preferido, você tem algo especial, você considera aquela pessoa. Só que Jesus, ele não dá a primeira parte para ninguém, né? Jesus não dá a primeira parte, ele dá o bolo todo. E aí você escolhe se você vai querer a primeira parte. E ali o bolo estava servido, né? Jesus é o pão vivo. E estava servido para as duas. Elas poderiam ter escolhido. Então, Deus, ele não tem os filhos preferidos, mas tem aquelas filhas que o preferem mais, né? E você vai escolher. Qual parte eu quero ficar? Eu quero ficar com o que sobra, com o serviço, ou eu quero ficar com a primeira parte? O primeiro pedaço do bolo, a primícia eu vou dar para Jesus. Eu vou escolher dar a minha primícia para Jesus. E qual é a primícia? Né? A adoração no nosso lar. O espaço de Jesus, ninguém pode tirar no nosso coração. Essa parte ninguém pode tirar. Então, por mais que Maria quisesse, né, tirar essa parte Marta quisesse tirar essa parte de Maria, ela não conseguiria, porque Maria já tinha feito a escolha do primeiro pedaço e dar ele a Jesus. O meu primeiro de tudo é de Jesus. E o problema de Marta, ele não era um problema físico, mas ela queria resolver com algo físico, porque o serviço, ele é tangível, é o que você pode tocar, né? Você pode fazer, você serve as pessoas, né? Você faz ali uma comida, é tudo físico, você cuida da casa, é tudo físico. Mas o problema de Marta era no coração. Ela estava ansiosa, ela estava agitada, ela estava inquieta, era no coração isso, porque essas coisas não são tangíveis.
ela estava inquieta no seu coração. E ela precisava da paz que só Jesus pode dar. Então, ela queria resolver um problema espiritual no seu interior com algo físico. Nunca que Maria dá conta de solucionar, porque não dizia respeito a Maria, né? Dizia respeito ao coração dela, ao lugar do coração, ao altar do coração dela, que estava fora do lugar. Até tinha um altar. Lembra de Paulo em Atenas, quando ele vai naquela cidade e ali tem um altar para um Deus desconhecido. Eles até adoravam, mas era um Deus que eles não conheciam. E às vezes a gente é assim. Às vezes até tem um lugar para Jesus na nossa casa. Às vezes até nós falamos de Jesus, até nós oramos, até nós cantamos, até nós falamos sobre Ele, mas nós não conhecemos Jesus. Nós não conhecemos Jesus. E isso era nítido em Marta. Ela não conhecia Jesus como Maria conhecia. Porque Marta, quando Lázaro morre, e que Jesus vai, e Marta vai ter um encontro com Jesus, e Jesus fala que ele vai ressuscitar. Ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar, mas é no último dia. Quer dizer, ela não cria que Jesus era o Deus que podia ressuscitá-lo, né? Ele era a ressurreição e a vida. Então, ela não conhecia aquele Jesus. Ela não conhecia ele como Senhor, como Deus. Ela conhecia ele como um homem comum. E foi assim que ela o recebeu na sua casa. Foi assim que ela o serviu. Ela não deu o devido lugar para Jesus. E nós precisamos dar o devido lugar para Jesus no nosso lar. Nós precisamos dar o devido. Não quer dizer, às vezes a gente... eu gosto muito de ter esse tempo com Jesus, essa devoção, no meu primeiro horário do dia, né? Quando eu levanto, quando eu acordo, já faço ali minha oração. Pode às vezes ser pouco ou muito, mas é o meu primeiro, a minha primícia. Eu ali peço para Jesus me dar graça durante o dia, me orientar, né? Pelo Espírito Santo, a me conduzir. Aquelas coisas que eu preciso organizar, que ainda não estão organizadas dentro de mim. Eu gosto de fazer isso no primeiro horário do dia. Eu acho muito importante, mesmo que seja pouco tempo. Que tem dias que a gente está mais corrida, né? Então, eu gosto de fazer. E quando eu não faço isso, eu sinto tanta diferença no meu dia. Porque, às vezes, eu deixo para depois e o tempo se vai. Quando eu vejo já é a noite, eu já fiquei estressada, eu já fiquei mal-humorada, eu já briguei com todo mundo. As coisas não foram para o devido lugar, né? E eu deixei. Porque eu não dei a prioridade para o meu Jesus. Então, eu sinto muita diferença. Eu sei essa diferença. Mas, assim, eu sei que, às vezes, a gente não... Nem toda mulher faz isso, nem toda mulher tem essa, vamos dizer assim, essa agenda, né? Mas pode ser em outro momento, em outro lugar, né? Mas o importante é que você estabeleça. Isso aqui é o meu tempo de Jesus, e ele é só de Jesus. Ele é para estar com meu Deus, ele é para estar no secreto, ele é para estar sozinha, desfrutando da paz e da presença que há, né? Da paz que há na presença de Jesus, aos pés de Jesus. Então, isso é muito importante. Deixar e dar o lugar que é prioritário a Jesus, e servir a Jesus como um Deus, e servir aos homens como se estivesse servindo ao nosso Senhor, né? Então, Maria escolheu se envolver na adoração, enquanto Marta escolheu se envolver no serviço. E muitas vezes a gente se envolve demais com a casa, né? Eu acho muito bonito. Jesus é glorificado no nosso serviço, e é glorificado e muito, faz parte do bolo o serviço, né? Faz parte do bolo. Jesus é muito glorificado. Outro dia também eu coloquei, né, sobre quando Jesus ele tem um altar no nosso coração, quando
Ele tem essa prioridade na nossa vida, tudo que nós fazemos na nossa casa, cada detalhe vai glorificar o Senhor. A nossa casa se torna um templo, onde cada coisa que a gente faz louva ao Senhor. Mas quando nós não damos esse altar para o Senhor como prioridade, tudo que a gente faz é para glorificar nós mesmos, ou então é com murmuração, e Deus não é adorado, né? Deus não é adorado. Então, eu não estou aqui falando que o serviço, que Deus não é glorificado no serviço, jamais. Eu amo, né, cuidar da minha casa, eu amo os detalhes, eu amo das coisas limpas, organizadas, eu amo isso, né? Eu amo fazer isso, eu gosto de fazer. E me incomoda muito o contrário, porque eu penso assim que a nossa casa, a estrutura e como a gente organiza ela, como a gente cuida dela, fala muito de como está aqui dentro, no nosso coração. Se aqui está bagunçado, isso vai refletir na nossa casa. E se aqui está bagunçado aqui dentro, está bagunçado no meu coração, é porque Jesus não está colocando ordem aqui. Deus não está tendo prioridade aqui. Isso vai refletir. Então eu gosto muito de tudo organizado, de muito limpo. Eu gosto dos detalhes. Eu não tenho... A gente aqui... em casa nós somos muito simples, nós não temos luxo, nós não temos, né, nada assim. Mas eu gosto do pouco que a gente tem, daquilo que a gente tem, e ter o cuidado, ter a excelência, ter o amor, o zelo, né? Tudo isso expressa Jesus, sim. Deus é glorificado no nosso serviço, na forma como nós organizamos e cuidamos da nossa casa. Só que ele só vai ser glorificado nisso quando o altar da adoração a ele estiver no devido lugar. Porque se não estiver no devido lugar, quando ele quando nós não o vemos como Senhor da nossa casa, Senhor da nossa vida, tudo fica fora do lugar. E aí Deus não aceita. Deus não aceita o nosso serviço quando a adoração não tem, né, o seu lugar. Então, nós precisamos construir esse altar no nosso coração e colocar Jesus, colocar o Senhor, o nosso Deus, como o verdadeiro Senhor do nosso lar. E isso vai afetar a nossa casa, vai afetar a nossa família, vai afetar a forma como nós fazemos as coisas, vai fluir o nosso dia, tudo vai fluir melhor. Você vai ter tempo para tudo. Você vai ter... Algumas pessoas, né, algumas mulheres sempre me perguntam como é que você pode. Você tem uma secretária? Eu não tenho secretária. Assim, me ajuda agora, graças a Deus. Minhas filhas me ajudam muito, meu esposo me ajuda muito. Mas, assim, eu já fiz tudo muito sozinha. E eu cuido da casa sozinha, eu lavo, passo, cozinho, faço tudo, né? Então, assim, eu não tenho, né, essa pessoa, essa secretária para me ajudar e fazer o serviço por mim. E aí elas perguntam, como é que você faz? Ainda você tem tempo para postar, você faz o devocional lá nos grupos, como é que você faz tudo isso? Eu não consigo nem, né, organizar meu dia. Mas é esse o segredo. Coloca Jesus e aí as coisas vão fluir. Vai fluir, gente. Não tem outra coisa. Vai fluir. Deus vai ordenando a sua vida. E às vezes aquelas coisas que era para ser tão difícil, de repente se tornou tão fácil, né? Deus te dá uns insights assim de como você fazer, de como você resolver. Deus te dá criatividade na cozinha. Deus te dá criatividade para você usar o que você tem, fazer o melhor. Pode ser pouco, como aquela viúva que só tinha um pouquinho de farinha. Mas Deus te dá criatividade e você faz o muito com o pouco que você tem. Então precisa de Deus. O nosso lar, né, só vai ser afetado e ter essa diferença, né, quando nós colocarmos Deus, Jesus, no devido lugar, nos nossos corações primeiro. E isso vai fluir para a nossa casa como um rio de Deus sobre a nossa casa. Meu Deus. É verdade, você está falando aqui, eu estou me lembrando, porque quando eu vim para casa, eu vim, mas meu coração não veio nem como de Maria, nem veio como de Marta. Porque eu não queria vir para casa. Meu Deus. Eu fui forçada
cansada a vir para casa, sabe? Eu trabalhava no banco e era o emprego do meu sonho. E tinha sido Deus que tinha me colocado lá, porque ele foi realizar o meu sonho para curar feridas do meu coração profissionais. Então, Você já era o Lázaro, morta há muitos dias. exatamente. Então, eu já estava ali para, né? E quando ele me trouxe para casa, que eu soube que o propósito dele era me colocar em casa, eu falei, não pode ser. Não. Aí eu não queria, meu coração se fechou. Eu falei, não, vai pra casa. Mas ser dona de casa. Não acredito, ser dona de casa. E aí começou aquele conflito, porque eu não queria ser dona de casa, não queria. E aí eu comecei a fazer, porque eu estava em casa, e eu tinha os filhos, aí eu era aquela que reclamava, aí aquela que não queria fazer, aí a minha casa era um caos, porque as coisas tudo bagunçado, que eu não tinha vontade de fazer. Mas aí teve um dia que eu entendi que eu devia fazer tudo para o Senhor. Que tudo que eu fosse fazer, eu tinha que fazer para o Senhor. E aí eu comecei a fazer tudo, só que aí o ativismo foi me roubando o tempo do Senhor. Então, assim, nós como mulheres, nós precisamos estar muito atentas, porque qualquer deslize é a arma para o inimigo roubar o nosso altar de adoração ao Senhor. É verdade. Entre o altar de adoração e o ídolo, porque a casa também pode ser um ídolo, né? Exatamente. A casa pode ser um ídolo. Então, entre o altar e a casa, né? Entre o ídolo, há uma linha muito tênue, que é exatamente, né, a nossa escolha. Para onde nós vamos pender, né? Exatamente. Cuidado. E tudo isso foi um processo que eu tive que aprender. Foi um processo que eu tive que ir desenvolvendo. Então, assim, eu entendi que a minha casa, primeiro eu tive que organizar o meu coração. Eu precisei submeter o meu coração ao Senhor. Aí o Senhor precisou fazer todas as transformações lá no meu coração. Aí quando ele fez todas aquelas transformações no meu coração, que ele derramou o amor pelo meu lar, aí eu comecei a entender os processos dentro da minha casa. E aí eu comecei a perceber que o ativismo estava me roubando tempo com Deus. E aí eu comecei a ver que se a minha casa fica suja porque eu passei a tarde assistindo filmes com os meus filhos, eu também estou glorificando a Deus. Então não é porque a minha casa, eu não lavei a louça que eu deixei de glorificar a Deus, não. Se eu passei um tempo com os meus filhos, eu também estou glorificando a Deus. Não é a casa, não é a casa, não é a estrutura, é onde está firmado o seu coração. Porque não pode, né? Não pode a gente fazer o serviço em detrimento das pessoas, né? As pessoas precisam ter essa prioridade no nosso coração, né? Prioridade para nós. E quando Jesus, ele é o centro, então os relacionamentos vão ser prioridade para a nossa vida. Não vai ser as coisas, mas, né, os relacionamentos, a comunhão dentro do lar, da família. Exatamente. E essa questão também do fluir, é quando você... Por isso que assim, eu gosto muito daquele versículo que fala que a gente tem um tesouro dentro do vaso de barro, né? Porque se você vai lá de manhãzinha, entregar a sua primícia, e lá você deixa Deus quebrar o seu vaso. Eita, Deus! Aí, de ponto, você pode até ter acordado sem direção, sem orientação, sem saber o que fazer naquele dia. Porque às vezes acontece isso, às vezes a gente vai dormir pensando numa coisa que você está preocupada, sem saber o que fazer, sem direção, uma decisão que você tem que tomar, e você não sabe como fazer. Então você dorme desse jeito. Mas quando você acorda, e aí ali de manhã você se permite quebrar o vaso na presença do Senhor, e aí derrama, você se permite ser derramado diante da presença de Deus. Aí o Espírito Santo te dá a direção, é como se ele desvendasse os seus olhos.
de você conseguir se enxergar a clareza de uma coisa que você não estava conseguindo enxergar. Exatamente. E aí isso ajuda a dar a ordem, isso traz a paz para o seu coração. Então, eu percebi que isso também estava acontecendo comigo. Eu falava assim, de manhã eu não vou fazer só à tarde. Aí eu comecei um compromisso até falei com a Márcia lá do Conexão Mulher, falei assim, Márcia, vou começar um grupo de devocional. E aí eu comecei o grupo de devocional e agora eu sou obrigada todo dia de manhã postar um devocional. E aí tem dias que eu tô assim, falo, ai meu Deus do céu, onde que eu tava com a minha cabeça? Que eu comecei esse grupo de devocional que agora eu tô obrigada. Todo dia ali de manhã. Mas não faz só bem para elas, faz bem para mim, é primeiro para mim. Com certeza. Eu preciso entender essa minha necessidade de alimentar o meu altar, né? Porque quando Deus dá as orientações para o sacerdote, o que ele fala? Que todos os dias o sacerdote deveria ir remover as cinzas, botar lenha nova, para quê? Para que a chama ardesse continuamente sobre o altar. Então, para ela arder continuamente, todos os dias, você tem que ir lá e remover as cinzas. É um esforço diário, né? A gente põe em ordem, né, o altar, a gente põe em ordem as coisas, limpa, mas quem manda o fogo é o Senhor, né? Ele que acende o fogo, mas a gente precisa ter esse esforço, esse trabalho de todos os dias. Alimentar o fogo, né? Alimentar o fogo. Manter a chama acesa. A mulher virtuosa fazia isso, né? Mantinha o fogo aceso. A lamparina não se apagava de noite. Fala de manter a chama acesa, né? O coração aceso. Relacionamentos acesos. Né? Como é importante a gente manter esse lugar de adoração, de governo de Jesus, né? Porque a primeira parte fala disso, de ter Jesus como o governo sobre as nossas vidas, porque se ele não for o Senhor do nosso coração, não vai ser Senhor da nossa casa, não vai ser Senhor da nossa família, não vai ser Senhor da nossa vida, das nossas demandas, não é ele que vai coordenar, né? Então, quando ele é Senhor do nosso coração, ele vai ser Senhor de tudo, né? Filho meu, dá-me o teu coração. É isso que ele quer, né? O teu coração. Né? Dele saem as fontes de vida, as fontes É verdade. Né? Uma outra coisa que eu achei muito interessante também que você falou foi a respeito de Marta querer mudar Maria. Né? E quantas vezes isso não acontece dentro de casa, né? A gente quer mudar o nosso marido, a gente quer mudar os nossos filhos, a gente quer não dizer para o Senhor qual a mudança que a gente quer. Manda que ela vá me ajudar, né? A gente quer que ele faça aquilo que a gente quer em favor de mandar que Jesus faça o nosso desejo, que ele supra a nossa necessidade, mesmo que isso não esteja agradando. A gente pergunta, né? Qual a tua vontade, Senhor? Né? A gente quer que ele faça para nos agradar, para agradar o nosso eu, que está totalmente errado, fora do lugar, né? Exatamente. E aí eu fico lembrando de Lia e de Raquel, que tinha tudo para serem felizes, mas elas viviam debaixo da insatisfação, querendo viver uma vida da outra, né? Então não tinha contentamento com aquilo que viviam, com aquilo que tinham. E a gente vê hoje isso acontecendo muito nos lares, né? Quando o nosso coração ele está em desordem, quando nós ainda não submetemos totalmente o nosso coração ao Senhor, a gente limita a entrada do Senhor, né? A gente limita a entrada do Senhor, o governo do Senhor dentro do nosso coração. Aí Deus ele não tem liberdade para assumir todo o controle. Eu sempre gosto daquela passagem que fala do centurião. Porque o centurião, ele vai, chama Jesus, porque o servo dele está enfermo. E ele mandou os anciãos, né? Porque ele quer causar uma boa impressão em Jesus. Então os anciãos falam, não, esse homem aqui, ele é nota 10. Ele mandou até construir o templo. Logo aqui, Jesus, ele quer causar uma boa impressão, né?
Aí depois ele vai e manda os amigos. Aí os amigos falam assim, olha, ele não é tanto assim não. Ele falou que, olha, Jesus, ele nem é digno que o senhor entre lá na casa dele. Mas ele falou que o senhor mandar uma palavra, ele sabe que o servo dele é curado. E Jesus estava indo para a casa dele. Então Jesus libera essa palavra e fala assim, olha, fala para ele que eu não vi fé em Israel como eu vi na vida dele. E fala para ele que o servo dele vai ficar curado. Ele recebeu a bênção. Mas ele deixou de receber Jesus na casa dele. Ele impediu, ele interrompeu Jesus no meio do caminho. Jesus tem Ele lugar. recebeu a bênção. Tem a fé, mas não tem a adoração, né? Exatamente. Então, assim, o fato de você receber bênçãos de Deus não significa, o fato de você ter Jesus ali na sua casa, de receber Jesus, não significa que você tem vida com Deus, que você conhece Deus, que você tem relacionamento com Ele, que Ele faz Eu parte recebo, da sua eu quero a bênção, mas não quero o abençoador, né? Exatamente. Eu quero a bênção, o senhor pode entrar aqui em casa, tudo bem, mas o senhor não pode fazer parte dessa casa. Não pode mandar aqui, porque quem manda sou eu, é a minha vontade, é do meu jeito, é do jeito que eu quero. Exatamente. Então, às vezes, as nossas atitudes, elas limitam Jesus, elas paralisam Jesus no meio do caminho. E aí Jesus, ele libera uma bênção, ele faz alguma coisa, mas a transformação mesmo, que produz os frutos, que produz a mudança verdadeira, ela não acontece. E aí a gente fica comendo das migalhas, enquanto podia desfrutar da mesa, né? De uma vida plena. Jesus, uma vida plena, exatamente. Né? Então, que você possa ter misericórdia das nossas vidas, porque só um coração totalmente, completamente. Exatamente, debaixo, né, dessa submissão, submetido ao Senhor. Que a gente pode experimentar a vida abundante que Deus tem para nós, né? Eu tenho percebido que o Senhor tem levantado mulheres, sabe? Eu sempre falo nas lives, eu falo na igreja para as meninas, eu falo, meninas, aproveitem esse tempo. Aproveitem esse tempo, porque o Senhor está levantando mulheres para resgatar valores. Seja uma dessas mulheres para marcar essa geração, para marcar seus filhos, e estejam atentos aos sinais que o Senhor está enviando. Se posicione, sabe? Há um tempo, esse tempo, o Senhor está disposto a agir nos corações. Então, mergulhe nisso, faça parte disso. Mas algumas vezes a gente percebe que não vai, e não sei se é medo, não sei se eu acho que assim, até um pouco do medo dos processos, né? Que até a Marta fez um post esses dias falando do processo, que o processo dói. Processo dói. Transforma, mas dói. Transforma, mas exatamente. Dói. Todo mundo quer voar, né? Mas ninguém quer passar ali no processo. Quem quer sair, exatamente. Quer parar de rastejar e quer voar, mas não quer passar pelo processo, né? Né? E a gente pode falar. Não, que eu estava falando, né? Que o que a gente não quer é esse processo de sair do rastejo para o voo, né? A gente acha que isso acontece assim, né? Da noite para o dia, mas a verdade é que a lagarta fica lá tempos no casulo, quietinho, sofrendo, né? Para depois voar. E não é de uma hora para outra, né? Não é de uma hora para outra. Então, assim, a gente sabe que é dolorido esse processo. Eu passei por ele em 5 anos. 5 anos. Mas é necessário. Totalmente. Porque assim, eu penso que se nós dissemos sim para o Senhor, se nós queremos viver com Ele, e não digo aqui, porque a nossa vida aqui ela é transitória, ela é passageira. Nós temos
a eternidade. Nós pensamos e construímos a nossa vida na eternidade. Então, tudo que nós fazemos aqui é pensando lá. Então, se nós pensamos tudo lá, se a nossa casa está lá, se a nossa esperança está lá, então por que evitar os processos que vão nos aproximar de Deus, vão nos fazer conhecer a Deus, né? Quando a gente quer tudo instantâneo, né? A gente vive nesse mundo que é tudo muito instantâneo. A gente quer as coisas, eu quero agora, né? Eu quero agora. Então a gente não tem paciência para passar, não suporta, porque a gente não tem também os nossos olhos, a gente fixa o nosso olhar no terreno, né? Em vez de fixar os nossos olhos no eterno, no futuro, né? Na esperança que há em Deus. E se a gente se colocar os nossos olhos no que é terreno, no que é desta terra, no que é passageiro, a gente não suporta mesmo, não suporta. Só suportamos o processo quando a gente olha para Jesus, para Ele, sabe que dele vai vir, né, o melhor para nossa vida, não só nessa terra, mas também na eternidade, principalmente, né? E não sei se de repente tem alguma mulher que esteja ouvindo aqui a gente que de repente seja o medo dos processos, né? Uma palavra que trouxe muita esperança ao meu coração foi aquela quando fala que a mulher, quando ela está grávida, ela sente aquelas dores de parto, mas quando o neném nasce, né? Ela nem se lembra mais daquilo, a alegria ela é tão grande que ela nem se lembra mais. Adoro, se torna tão pequena, né? Tão insignificante diante do presente que ela recebeu. Hoje, quando a gente olha para a nossa vida lá atrás e todos os processos que a gente já passou, quando a gente olha e vê tantas maravilhas que Deus fez, a gente não vê com dor, a gente vê com alegria, a gente vê com gozo, a gente vê com... Senhor, meu Deus, como que eu posso te agradecer por tantos benefícios? Como que eu poderia pagar por tantos benefícios que o Senhor tem feito, né? Então, a gente realmente tem que abraçar, submeter o nosso coração ao Senhor, quebrar o nosso vaso, deixar construir altar verdadeiro de adoração ao Senhor, porque somente assim as nossas casas serão referências do fluir, do governo, sabe, aquele assim, do reino de Deus mesmo na terra, sabe? A gente pegar e ser diferente mesmo, olha, a casa dela é diferente porque flui Deus, porque aponta para Jesus, porque mostra o Espírito Santo, porque reflete o Espírito Santo de Deus. E é isso que nós temos buscado, nada para nós mesmos, nada de glória para nós, nada de ídolos para nós, é porque é tudo por Ele, para Ele, né? Glória de Deus, para que o mundo veja e glorifique a Deus, nosso Pai, né? Ele merece toda essa glória, essa adoração. É por isso que Ele seja entronizado nos nossos lares, nas nossas famílias, seja entronizado no nosso coração, que nós liberemos o nosso coração para esse governo, para esse senhorio, para que o nosso lar desfrute dessa paz, dessa alegria, desse gozo que há em Deus, que o reino de Deus é isso, é alegria, é paz, é gozo no Espírito Santo, né? Que nós possamos receber, abrir o nosso coração, não só a porta da nossa casa, mas a porta do nosso coração para o nosso Jesus, para o nosso Senhor, e assim as nossas famílias, o nosso lar vai ser também submetido ao governo de Deus, e nós vamos experimentar daquilo que só Deus pode nos dar. Nada mais, ninguém mais. Amém. A melhor parte é a Deus. Amém. Né? Amém, pastora. Eu queria que você fizesse uma oração por nós, por cada mulher aqui. Temos quantos minutos? Eu nem sei se tem relógio. Tem relógio para ver questão. Que oração, filho? Temos 30 minutinhos. Então, vamos lá. Vamos orar, né? Vamos orar. Eu quero agradecer, Alessandra. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando você e sua casa. E que você seja uma mulher que faça diferença nessa nação. Amém. Nos lares, nas famílias. Levando sempre Cristo. E que você mantenha essa essência dentro de você. Esse altar para Jesus. Amém? Amém. Pai, Eu te agradeço. Jesus, nós queremos louvar o teu nome, Senhor, por esta